Valdomiro Diniz, 2004. O então subchefe de assuntos parlamentares da Presidência da República, Valdomiro Diniz, teria pedido propina ao bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Diniz, segundo a época, pedia dinheiro a bicheiros em troca de favorecimento em concorrências. A prática teria ocorrido quando ele comandou a Loterge, na gestão da ex-governadora Benedita da Silva, PT. O dinheiro seria destinado à campanha eleitoral de candidatos petistas. A oposição conseguiu assinaturas suficientes para criar uma CPI no Senado destinada a investigar o caso. O alvo era o ministro da Casa Civil, José Dirceu, chefe e amigo de Valdomiro. Os dois chegaram a dividir um apartamento. Após tentativas de barrar a instalação pelo PT, foi criada a CPI dos bingos. Nela, Cachoeira acabou sendo um dos personagens mais investigados, ao lado de Valdomiro Diniz e do então ministro da Fazenda Antônio Palocci. Fonte: Agência Senado. Nesta CPI, o caseiro Francenildo Costa desmentiu Palocci ao afirmar que o ex-ministro frequentava uma mansão em Brasília usada por lobistas para fechar negócios suspeitos e promover festas com prostitutas. As principais reclamações dos integrantes da CPI estão as decisões concedidas pelo STF, que impediram a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de uma série de suspeitos. O presidente do Sebrae, Paulo Okamoto, foi um dos beneficiados pelas decisões do STF. Okamoto teria liderado um esquema de arrecadação de recursos entre prefeituras petistas para as campanhas eleitorais do partido. Okamoto foi tesoureiro da campanha de Lula em 1989, presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, diretor financeiro e depois presidente do Sebrae no governo de seu companheiro. Com o fim do mandato de presidente, Lula lhe confiou a presidência de seu instituto. Apesar de ter perdido o foco, a CPI dos bingos provocou estragos no governo Lula e deu um grande expose do que viria futuramente. Antônio Palocci e o então presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Matoso, pediram demissão. Acabou em pizza. Caso GTEC, 2004. O caso GTEC, Sistema de Loterias da Caixa, foi uma briga de governo onde houve uma disputa entre Palocci e Zé Dirceu, segundo Rogério Burati, ex-assessor de Palocci, pela renovação de um contrato de R$ 650 milhões. A GTEC queria chegar a Palocci porque a Caixa estava com as portas fechadas para o grupo político que a empresa vinha usando, do Zé Dirceu. Valdomiro Diniz, assessor de Dirceu, assediara a empresa com pedidos e temiam o estouro de um escândalo envolvendo a instituição. Burati relatou que o diretor de marketing da GTEC, Marcelo Rovai, procurou Barquete na Caixa e lhe fez uma oferta de dinheiro para ajudar a empresa a renovar o contrato, assinado originalmente em 1997. A oferta inicial da GTEC foi de R$ 6 milhões. O diretor da GTEC apresentou uma segunda oferta. Barquete poderia receber honorários que variavam de R$ 500 mil a R$ 16 milhões, quanto melhores as condições que a GTEC obtivesse na renovação do contrato com a Caixa, mais ele ganharia. Palocci na verdade não aceitou a negociação que a GTEC queria. Porque a GTEC fazia parte do Grupo do Rio. Grupo do Rio é a forma como Burati chama os empresários de jogos do Rio, os quais, de acordo com ele, seriam ligados a Valdomiro Diniz e a José Dirceu. Logo que Lula assumiu o Grupo do Rio, conseguiu indicar a diretoria de jogos da Caixa, segundo Burati. Em 2009, Valdomiro Diniz foi condenado por improbidade administrativa na esfera civil, respondendo pelo mesmo caso. Resumindo, as irregularidades após a entrada da GTEC no mercado brasileiro só foram possíveis porque a empresa encontrou o ambiente ideal no governo.